Depois de definida uma função, qualquer função do nosso programa pode chamar essa função. Temos aqui um exemplo, começando aqui da nossa função principal main. A função principal, ela chama em algum ponto a função 1. Vamos então até a função 1, executa o comando A e temos a chamada da função 2. O fluxo de execução é alterado para a função 2. Na função 2 temos o comando B e é chamado a função 3. Então vamos anotar aqui. Primeiro foi o comando A, depois o comando B, chamamos a função 3. Na função 3, executamos o comando C e chamamos a função 4. A função 4 é executada e executamos os comandos D, E e F. Então, D, E e F. Quando a função finaliza com um return ou ela chega no final do seu bloco, o fluxo de execução volta para o ponto onde essa função foi chamada. Nesse caso, vamos para o próximo comando, que é o comando G. A função 3 é finalizada também, e o fluxo volta para onde a função foi chamada, que era lá na função 2. Vamos executar agora o comando H. A função 2 é finalizada, o fluxo de execução volta para a função 1. E aí, finalmente, temos a execução do comando I, esse aqui de baixo. A função 1 é finalizada, o fluxo agora vai voltar para a função principal, a função main, e aí os próximos comandos vão ser executados. Qualquer função pode chamar outra, exceto a função principal main. A função principal ela pode ser chamada apenas pelo sistema operacional. Você não pode colocar em uma função qualquer a chamada para a função principal main. Se você fizer esse comando aqui, você não vai ter um erro de compilação, mas você vai ter uma falha de segmentação durante a execução do seu programa. Então, a função main ela é reservada para ser o ponto de partida do seu programa e ela deve ser chamada apenas pelo sistema operacional. Vamos ver aqui um exemplo de um programa onde nós temos duas funções. Temos aqui os protótipos dessas funções. O que o protótipo indica é que o retorno vai ser o inteiro e que a lista de parâmetros também vai receber um valor inteiro. A nossa função principal main começa a ser executada. Vamos ter uma variável c com o valor 5 sendo inicializado. Em seguida, o printf ele quer imprimir o valor de c, que é 5, e o valor do retorno de fun1, passando 5 como parâmetro. Então, lá na função fun1, nós temos a mudança aqui do fluxo de execução para fun1, e dentro dessa função nós temos declarado uma variável que é o nosso parâmetro, a variável inteira a, e essa variável inteira a recebe uma cópia do que está em C. Então ela vai receber o valor 5. C também é um valor inteiro. Em seguida, nós vamos ter uma atribuição para o valor de A da chamada, do resultado da chamada de fun2. O fluxo de execução é alterado novamente, e lá na função 2, nós temos como parâmetro uma variável b, que vai receber uma cópia do que está sendo enviada para ela. Aqui temos o valor de a, que é igual a 5, 5 mais 1 é 6, então é feita uma cópia aqui do valor 6 na variável b. Em seguida temos que b recebe 2 vezes b, 2 vezes b é 12, então vou alterar aqui o valor para 12. E temos o retorno do valor que está em B. O valor que está em B é 12 e ele é retornado para quem chamou a função. Então, temos aqui um retorno de 12. 12 vai ser passado para a atribuição em A. Então, A, que tinha 5, passa a guardar 12. Retornamos A. Quem chamou a função fun1 foi aqui. Então, o fluxo de execução ele retorna para quem chamou a função fun1 com o valor de 12, uma cópia daquele valor que estava em A. Importante, quando a gente finalizou aqui a função 2, essa variável ela foi excluída. Quando a gente finalizou a função 1, essa variável também foi excluída. O que foi feito no retorno foi uma cópia do valor daquela variável antes dela ser apagada.
Então, no nosso exemplo, vai ser impresso o valor 5 transformado em 12 e um pula-linha. Vamos agora analisar mais um exemplo, esse exemplo envolvendo 3 funções. Temos a declaração da biblioteca e logo em seguida os protótipos das funções. Todas as funções vão retornar valores inteiros e vão receber também valores inteiros. Na nossa função principal temos C começando com 5. Vou desenhar aqui a variável C, representá-la em um espaço da memória, com o valor de 5. Em seguida, o printf vai chamar a função fun1. O valor de C é 5 e fun1 nós ainda não sabemos qual é o valor que vai ser retornado. Precisamos, então, executar a função fun1, alterando o fluxo de execução. Temos já que na fun1 uma variável A é criada. Essa variável A recebe a cópia do valor que foi passado para ela, que era C. Então a variável A recebe 5. O primeiro comando temos uma atribuição e nessa atribuição temos a chamada da função 2. Na chamada da função 2, o fluxo de execução é alterado mais uma vez e temos aqui uma variável b. O valor dela recebe uma cópia daquilo que foi passado como parâmetro. 5 mais 1 é 6, então é guardado aqui o valor de 6. Em seguida, b recebe b vezes 2, que é 12. Então, b passa a ser 12. E antes de chamar o return, nós temos uma chamada para a função 3, passando o valor de b. A função 3 está aqui embaixo. Temos também na lista de parâmetros um valor inteiro, agora chamado de c. Nesse valor da função 3 é recebida a cópia do que foi passado como parâmetro, que era 12. Então, aqui é 12 também. Em seguida, temos apenas um return e temos que resolver aqui essa expressão. Que essa expressão é 12 vezes 12. Esse é o valor que vai vir no retorno. 12 vezes 12, 144. Então, 144 é retornado para quem chamou a função. Nesse retorno, nós temos um outro retorno, que vai retornar mais uma vez 144. 144 agora vem como atribuição para A. A nossa próxima linha tem o retorno de A, que é 144 também. Então, aqui 144 vai ser retornado para o printf, lá da função main. Então, o resultado da execução do nosso programa agora é 5 vai ser transformado em 144 e um /n. Bom, vocês já devem ter ouvido falar e vocês já devem ter tomado cuidado com as funções chamando ela mesma. Essas são chamadas de funções recursivas. Como comentamos, uma função pode chamar qualquer outra função, menos a função main, mas ela pode chamar inclusive ela mesma. No nosso caso aqui, fun1 está chamando fun1. Vamos ver a execução desse código. Mais uma vez temos a variável c com valor de 5, printf vai imprimir o valor de c e depois fun1. O fluxo de execução é alterado para cá, criamos uma variável a com o valor de cópia do que foi passado como parâmetro, que era 5. Agora vamos chamar mais uma vez a função fun1. Nessa nova chamada da função fun1, eu vou fazer assim, uma caixa aqui para a gente poder visualizar o que está acontecendo. É como se eu tivesse uma nova caixa dentro dela sendo criada, e lá nós temos a variável a. Novamente, essa variável a é diferente dessa daqui. Então, nessa variável a, vamos receber uma cópia do valor de passagem de parâmetro, que era a mais 1. A tem esse valor 5, 5 mais 1 é 6. Então, a nossa variável a lá de dentro da chamada vai ser 6. O bloco começa a ser executado e temos agora a chamada da função 1 de novo. Então, é como se nós criássemos uma nova caixa para chamar a função 1. Nessa função 1, nós temos a declaração de uma nova variável. Por acaso, ela também se chama a, mas eu vou indicar aqui que ela é o terceiro a que nós declaramos, ou na verdade, que nós chamamos. E a vai receber o quê? O valor que está no a da chamada, que é 6 mais 1,
tem esse mais 1 aqui, então é 7. E isso vai se repetir indefinidamente. Então vamos criar caixas e mais caixas e mais caixas. Isso é o que nós chamamos de loop infinito. Assim como nós tínhamos um loop infinito com o laço, um for, um while, nós podíamos fazer com que o nosso programa executasse infinitamente, aqui também vai fazer. Só que agora é um pouco pior. Por quê? Cada chamada de função envolve criação de variáveis. E a criação dessas variáveis, que foram essas aqui que a gente fez, aqui, foi criando variável. Além de outras variáveis de controle que são usadas pelo próprio sistema operacional. Então, a chamada de função sempre envolve a alocação de um novo espaço na memória. E esse espaço tem limite. Então, você não vai poder chamar essas funções infinitamente. Criar esse programa que a gente fez aqui, o fun, com a função 1. Vou chamar ele de recursivo.c. Então, a gente tem lá a nossa biblioteca padrão, que eu quero dar um printf. Vou declarar minha função principal. Essa função principal vai chamar a função 1. Vou passar um valor para ela como número 1 primeiro. Então, minha função 1 ela não vai retornar nada. Função void, fazer um pouco diferente. Essa função recebe um inteiro i. Esse aqui é o protótipo da função. Eu vou declarar ela aqui embaixo. Posso copiar e definir o corpo da função. Então, eu vou falar assim, imprima um inteiro, pula a linha, ou melhor, vamos dar um espaço só. Vou dar um tab. Imprime o valor que foi passado para a própria função. E logo depois de imprimir, faz a chamada da função com i mais 1, que é mais ou menos o que nós temos aqui no nosso exemplo do slide. Eu vou compilar a minha função, meu programa recursivo, erro nenhum de compilação, e vou começar a executar. Vejam só, o nosso programa começou a somar aquele 1 várias vezes. Ele foi somando. Então você vê a diferença aqui de uma chamada para outra, é sempre de 1. E aí chegou um momento em que o programa deu falha de segmentação. Então ele deu um erro de execução em algum momento, e esse erro tem a ver com a alocação de memória por conta dessas chamadas recursivas. Então é um looping, não é infinito, né, mas é um looping, é um erro, e o seu programa precisa ser corrigido. Como que a gente pode corrigir um programa recursivo? Em geral, quando uma função chama ela mesma, nós precisamos ter um critério de parada. É um critério que vai fazer com que essa chamada pare de ser executada. Então eu posso perguntar aqui, se i for menor do que 1000, então chama f1. Mas se não, não faz nada, só retorna. Então a nossa função, ela vai começar a ser executada. Eu vou mudar aqui de 1000 para 10, só para fazer o exemplo aqui para vocês. A nossa função f1 vai começar a ser executada com i igual a 1. Então ela vai chamar novamente f1 e lá a gente vai ter um novo i igual a 2. Depois ela vai chamar de novo f1 com i igual a 3. E isso até que f1 é chamado novamente com i igual a 10. Quando, na verdade, com i igual a 9. E aí depois, mais uma última chamada com i igual a 10. Quando i é igual a 10, a gente vai fazer esse if aqui. Se i for menor do que 10, chama f1. Mas não, agora i é igual a 10. Então não vou chamar f1 e eu vou fazer o retorno. Então essa função vai retornar para cá. Essa retorna para cá. Retorna. Retorna. Vocês estão vendo? A gente parou a chamada recursiva aqui. O primeiro f1 vai retornar para quem? Vai retornar para a função principal, que foi quem a chamou. Então a função main é executada aqui o próximo comando, que não é nada, que é o retorno vazio à função. O seu programa completo é encerrado. Tá bom? Então muito cuidado com as recursões, né, que você pode fazer ao criar as funções. Vou compilar aqui para ver se a gente de fato
corrigir o nosso problema do recursivo, e ao executar temos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Tá? Se a gente mudar lá para aqueles 1000, que era o que a gente estava propondo, a função vai chamar ela mesma só até 1000. Porque quando temos i igual a 1000, quando i é igual a 1000, esse if falha e ele vai direto para o retorno vazio. Então temos aqui a questão do critério de parada. A gente resolveu basicamente do mesmo jeito aqui. Você também deve tomar cuidado, porque às vezes a recursão ela não está ligada à chamada da própria função, mas ela pode estar ligada à chamada de uma função que chama ela mesma. Então olha só o que acontece nesse caso. A gente tem aqui a fun1 chamando, então vou colocar por f1, chamando f2. Aí f2 chama f1. F1 chama f2. F2 chama f1. E assim, indefinidamente, enquanto o seu programa tiver espaço na memória que é reservada para isso. Então não é a memória inteira do computador, mas é uma parte da memória reservada para isso. Até que, quando esse limite é excedido, seu programa dá uma falha de segmentação, como nós acabamos de ver. Então a recursão ela pode acontecer assim, de forma indireta, não exatamente só quando o F1 chama ele mesmo. Então, para resolver isso, precisamos também de um critério de parada. Nesse caso aqui, o critério ele pode estar tanto no F1 quanto no F2. Poderia estar aqui também. Mas, de alguma forma, você precisa quebrar, em algum ponto, esse looping de vai para cá e vai para lá. Então, nesse caso aqui, quando A passa a ser maior do que 10, F2 não é chamado mais e a função retorna para quem a chamou. Que, no caso, na verdade, vai retornar quantas vezes foi chamado aqui para F1, F2, F1, F2, F1, F2, e no final, finalmente, retorna para a função main. Então é isso, pessoal. Dúvidas, comentem no fórum de dúvidas da semana ou podem escrever aqui nos comentários do vídeo. Até o próximo!